Olá, gente, aqui é o Pastor Jonas, sou pastor e psicanalista e hoje eu queria trazer um tema para uma reflexão mais profunda sobre sintomas de uma pessoa insegura. Então, o primeiro sintoma de uma pessoa insegura qual é? Ansiedade. A pessoa sente-se constantemente preocupada e nervosa. Um segundo sintoma de uma pessoa insegura é a indecisão. A pessoa encontra muitas dificuldades em tomar decisões. Um terceiro sintoma de uma pessoa insegura é a autocrítica constante. A pessoa, ela se sente excessivamente crítica consigo mesmo. Ela se trata, ela se cobra muito. É o tempo todo se cobrando. Nunca tá bom. Ela quer atingir a perfeição. Um outro sintoma de uma pessoa insegura é a necessidade de aprovação do outro. Ela tem uma extrema busca por validação dos outros. Então ela está o tempo todo vivendo nesse frenesi de buscar reconhecimento, validação, aceitação das outras pessoas. Um outro sintoma muito eminente numa pessoa insegura é justamente evitar situações novas ou desafiadoras. Então a pessoa que carrega consigo a insegurança, ela não entra numa situação nova, ela evita desafios novos, justamente por quê? Receio de falhar. Então ela tem medo de falhar, justamente por isso que ela foge de desafios maiores, ela foge de oportunidades de crescimento. Então, o tempo todo ela está fugindo de situações que podem promovê-la para uma situação, um nível maior, mas por causa da insegurança e o medo de falhar, ela não assume o protagonismo, que ela mesma tem. Ela tem esse potencial dentro dela, mas por ser uma pessoa insegura ou por ter ouvido muita situação durante o processo da sua primeira infância, isso se tornou um sistema de crença. Se tornando um sistema de crença, essa pessoa agora, um homem ou uma mulher, ela evita essas situações justamente com medo de falhar. Um outro sintoma muito eminente na questão da insegurança é a dificuldade em expressar opinião e sentimentos. Por que ela tem dificuldade de expressar opiniões e sentimentos? Por medo de ser rejeitado. A pessoa ela tem medo de ser rejeitada, então ela aceita tudo. É uma pessoa completamente passiva. É aquela pessoa que não consegue dizer não. Mesmo que isso vá machucá-la, isso vai deixá-la numa situação desfavorável, ela se submete mesmo sabendo que vai sofrer. Então ela não consegue dizer não. Por quê? Tudo isso por medo de sofrer a rejeição. Um outro sintoma de uma pessoa insegura é justamente qual? O medo de rejeição e abandono, que tem muito a ver com o quê? Preocupação com o que os outros pensam ao meu respeito. Então esse sintoma, o medo de ser rejeitado, o medo de ser abandonado, vai fazer o que com a pessoa? A pessoa vive uma preocupação sempre em função do outro. O que o outro vai pensar, o que o outro vai falar, então ela se auto-sabota, ela se anula, ela morre dentro de si para situações que ela pode vivenciar, que ela pode tomar decisões, mas o medo de ser rejeitado, o medo de ser abandonado, ela agora aceita novamente tudo aquilo que fazem com ela. Ela aceita relacionamentos adoecidos, ela aceita amizades adoecidas, ela se torna uma pessoa extremamente passiva. Ela agora vive não a vida dela, ela vive em função do outro, com medo de ser abandonada, com medo de ser rejeitada. Então, essa é uma preocupação eminente de uma pessoa insegura. Um outro sintoma é a necessidade constante de validação. A pessoa busca aprovação e elogio dos outros para se sentir o quê? Bem consigo mesma. Então, muitas das vezes, essa pessoa ou esse sujeito nunca teve uma validação paterna, uma validação materna, e agora essas pessoas vão buscar num pastor, num professor, às vezes até num traficante,
num jogador de futebol, num empresário, num patrão. E em várias situações ela vai buscar alguém que valide, alguém que elogie, alguém que cuide dos sentimentos dela. Então ela vai viver nesse frenesi da aprovação e dos elogios. O problema se encontra aí, porque não é da responsabilidade dos outros validar ou o tempo todo tá elogiando. O problema dessa pessoa insegura é que quando alguém não olhar para aquilo que ela está fazendo, porque a linguagem de amor dessas pessoas inseguras, qual é? Trabalho, serviço. Então ela pega aquilo que ela sabe fazer e faz para agradar os outros, buscando o quê? Validação e elogio. Quando isso não vem, só potencializa ainda mais o quê? A insegurança dessa pessoa. E aí, potencializando essa insegurança, essa pessoa agora pode ir para um caminho da frustração, da mágoa, da dor. Então, muitas das vezes, o pai nunca... Qual é o papel do pai nesse princípio de insegurança? O pai, ele tem muito a ver com o quê? Proteção, direção, limite, afirmação de identidade. Quando o pai não dá proteção, esse filho se torna o quê? Inseguro. Quando o pai faz juras e promessas que vai trazer o sustento, que vai trazer alguma coisa para esse filho e não cumpre, esse filho vai crescer como? Inseguro, ansioso, justamente por quê? Por falta dessa validação paterna. Então, muito dessa questão da insegurança tem muito a ver com o quê? Com a figura paterna, que não afirmou, que não direcionou, que não proveu, que não foi o protetor. Porque uma das situações que a gente precisa entender é o seguinte: qual o papel do homem? O homem, ele deve ser o sacerdote, o profeta, ele deve ser o provedor e o protetor. Isso tem muito a ver com o quê? O sacerdote é aquele que vai diante de Deus buscar orientação, vai buscar arrependimento, quebrantamento, vai colocar o seu coração na mão de Deus e, ao receber tudo aquilo de Deus, ele se transforma no segundo papel dele, que é o quê? O profeta. O que é o profeta? Ele foi o sacerdote que foi a Deus, buscando, levando a sua demanda para Deus, ouvindo os conselhos de Deus, e agora, como um profeta, ele vai fazer o quê? Ele vai trazer de forma clara, objetiva, tudo aquilo que ele recebeu de Deus. E aí ele vai trazer isso. Olha, mulher, nós vamos fazer assim, assim, assim. Os filhos nós vamos conduzir assim, assim, assim. As nossas finanças nós vamos fazer assim, assim, assim. Então, ele se torna o profeta da casa, que vai trazer o quê para os seus filhos e para sua esposa? Segurança. Uma mulher só diz respeito ao marido, na maioria dos casos, é quando ela se sente o quê? Insegura. Quando ela se sente o quê? Ameaçada. Quando ela se sente o quê? Desprotegida. Então, uma das funções do homem é o seu profeta, além do sacerdote. Só que também ele é o provedor. O que é o provedor? É aquele que os filhos vão para a escola e eles não vão perguntar se vai ter almoço, se vai ter café. Eles sabem que quando chegar em casa vai ter o almoço, vai ter o café. Por quê? Porque o provedor, o caçador, que é o pai, vai prover o alimento, não só o alimento físico, mas o alimento emocional, o alimento espiritual, o alimento em todas as áreas. Isso é o papel do pai, isso é o papel do homem. Um outro papel dele também, qual é? É o protetor. O que tem a ver o protetor? O protetor é aquele que, se for necessário dar a vida para proteger a sua família, a sua esposa, o seu casamento, ele está disposto a fazer isso. Então, esses são alguns papéis do homem. Quando o homem não faz isso, quando um pai deixa de trazer proteção, direção, limite, afirmação de identidade, o que esses filhos, como que esses filhos vão crescer? Vão crescer justamente inseguro, com medo de desafio. Presta bem atenção, a mãe, ela faz um movimento para dentro. Porque a mãe, a criança é gestada onde? Na barriga da mãe. Então, tudo que essa mãe sente no processo da gestação vai sortir efeito na vida do bebê, certo? Então a mãe é essa mulher que trabalha vínculo, nutrição, organização. Essa mãe é aquela que vai fazer o quê? Ela vai trazer para esse filho essa segurança emocional. Essa segurança emocional. Essa segurança emocional, muitos filhos que a gente atende, ou filha, que tem problemas emocionais terríveis, tem muito a ver com a figura materna. Muitas dessas crianças, desses homens que hoje a gente atende, que tem problema de crise de identidade, que são completamente inseguros,
tem muito a ver com a figura do pai. Por quê? Porque a mãe, ela puxa para dentro. O pai, ele projeta para o destino. Então, por que uma pessoa é insegura? Porque talvez no exercício paterno e materno, essa criança não foi nutrida emocionalmente e não foi projetada para o pai, para o seu destino e para o seu propósito. Então, pense nisso. Talvez uma das causas da insegurança tem muito a ver justamente com esse processo da concepção, gestação e primeira infância, que gera aí de 0 a 5 anos, mais ou menos. 5, 6 para 7 anos. Então, pode ser que seja uma das causas da insegurança. Por isso que hoje adultos vão buscando validação de patrão, vão buscando validação de pastores, vão buscando validação de A, B e C, figuras de autoridade para preencher um vazio que está dentro dela. Então, ela não vive para agradar a Deus e acaba se frustrando, porque está tentando agradar o homem, mas nem toda hora o homem vai validar aquilo que a pessoa quer. E aí acaba que essa pessoa se frustra ainda mais do que já estava dentro do seu emocional. Então, um outro sintoma é comparação excessiva. A pessoa insegura, ela compara-se constantemente com os outros e sente-se o tempo todo o quê? Inferior. É o complexo de inferioridade. Muitas das vezes, esse complexo de inferioridade vem de onde? Paternidade, maternidade. Falta de validação. Um exemplo, você é burro, você não presta, nada que você faz dá certo, você é um erro. Então, quando a pessoa ela vive assim, ela vai se comparar. Olha, seu irmão é muito melhor do que você. Você não faz nada certo. Se o seu irmão estivesse aqui, o negócio seria diferente. Tá vendo que você não faz nada que dá certo? Tá vendo que você onde bota a mão quebra? Olha, se o seu irmão, se o seu primo, quantas pessoas a gente atende que os pais comparavam com primos, que os pais comparavam com o irmão? Ó, você tem que ser estudioso igual o seu irmão, você tem que ser estudiosa igual a sua prima. Olha, a sua prima conseguiu passar na prova, você não consegue passar em lugar nenhum. Então, isso aqui vai trazer essa insegurança e a pessoa passa a se comparar. E no final de tudo, o que vai potencializar nela é o quê? É as palavras negativas que ela recebeu na infância. Principalmente quando ela for entrar em zonas de desafios, lembra? O receio de falhar. Por que o receio de falhar? Porque a validação que ela recebeu na sua infância foi o quê? Nada que você faz dá certo. E quando ela erra na vida, essa palavra que está no seu inconsciente starta o gatilho e ela, de fato, meu pai tinha razão. De fato, minha mãe tinha razão. Então é muito sério, gente. E a gente precisa trabalhar isso. Um outro ponto que a gente pode pegar de sintomas de insegurança é a dificuldade de estabelecer limite. Que tem muito a ver com o quê? Por que eu tenho dificuldade de estabelecer limite? Porque eu tenho receio de desagradar os outros. Então, eu não estabeleço limite. Não estabeleço limite. Presta bem atenção. Quando Neemias foi desafiado, ele se desafiou a restaurar os muros de Jerusalém e as portas. Muros tem a ver com o quê? Limite. Nós precisamos colocar limite para as pessoas entrarem na nossa vida. Portas tem a ver com o quê? Relacionamento. Então, muros, limite, porta, relacionamento. Quem entra e quem sai. A hora que entra e a hora que sai. Então, eu preciso estabelecer as minhas muralhas de proteção. E eu preciso tirar de dentro de mim pessoas, relacionamentos adoecidos e que me adoecem. Quando eu não coloco limite para essas pessoas, com medo de desagradá-las, eu é que estou morrendo. E muitas das vezes eu sofro manipulações, essas pessoas nos manipulam por causa da nossa insegurança. Então, quantas pessoas estão numa cadeia de culpa e insegurança justamente por quê? Porque não estabelecem limite. Limites no casamento, limites na maternidade, limites na paternidade, limites nos relacionamentos. Então pense nisso, irmãos. Um outro sintoma muito eminente também é o quê? Evitar desafios. Por que a pessoa insegura evita desafios? Medo de falhar e ser julgado. Irmãos, a gente precisa despertar o leão que está dentro de nós. O que tem acontecido hoje é o seguinte: as pessoas estão fugindo, os leões e as leoas estão fugindo das risadas das hienas. Só que o problema é o seguinte: quando
o leão e a leoa fogem da risada das hienas, é porque eles esqueceram a força que ele tem. Porque quando você tem o discernimento de quem você é e a força que está dentro de você, o que isso vai ocasionar em você? Você começa a rugir. E numa rugida do leão, o que as hienas fazem? Ela vai embora. Ela se assusta. Por quê? Porque ela sabe a força, ela reconhece a força que está dentro do leão e dessa leoa. Então, o que Deus quer fazer com você? Despertar você para sair dessa cadeia, dessa cama, dessa prisão da insegurança e despertar em você aquilo que é de fato a sua identidade. Pare de fugir das risadas das hienas. Lembre-se da sua força, de quem você é, de quanta coisa você já conquistou. Então, um outro ponto também é a sensibilidade à crítica. Pessoas inseguras têm muita dificuldade de receber o quê? Críticas. Elas confundem a crítica com rejeição. Então, o que faz? O que tem a ver a sensibilidade à crítica? Leva críticas de maneira pessoal e se sente o quê? Atacada. Então, uma pessoa insegura, quando ela é criticada, ela leva logo para onde? Vamos colocar assim, para o pessoal. Ela não leva isso como uma oportunidade de crescimento, como uma oportunidade de melhoria. Ela leva logo para o pessoal. Já trata a pessoa com indiferença. Por quê? Ela não pega aquilo como uma oportunidade de enxergar os dois pontos. Será que o que essa pessoa está falando tem a ver comigo? Pensa nisso, pessoal. Será que eu preciso mudar nesse ponto? Um outro ponto é a falta de confiança nas próprias decisões. A pessoa insegura, ela tem dificuldade de confiar nas suas próprias decisões. Depende muito de quê? Pessoa insegura depende muito da opinião alheia. Ela não consegue tomar decisões sozinha. Isso a gente enxerga dentro da igreja. Pessoas que vai fazer compra, pede até se pode comprar o feijão A ou o feijão B. Então, assim, é uma submissão que extrapola todos os níveis, porque ela não consegue tomar decisão. Então, ela sempre precisa de uma muleta. E essas muletas, e muitos líderes caem nessa armadilha, porque também são inseguros, são indecisos, não estão muito bem resolvidos. E aí fica uma lambeção de ferida, aonde o relacionamento não cresce. E muitas das vezes esses relacionamentos cruzam uma linha muito perigosa, até uma linha de imoralidade. Porque a passividade e a insegurança junto pode se confundir com algo que não existe e acabar entrando numa rota de imoralidade. Então, cuidado. Um outro sintoma eminente da insegurança qual é? Isolamento social. A pessoa se isola. Por quê? Ela tem receio de ser rejeitada e não aceita pela sociedade, pela igreja, pela empresa, por tudo. Há mais ou menos aquela frase assim: eu não consigo conquistar nada. Eu não presto para nada. Aonde eu boto a minha mão, morre. Irmãos, para com isso. Tem jeito. Deus tem um plano para quem saiu do plano. Talvez isso seja apenas resultado de situações que você recebeu na sua infância e que precisa ser tratado. E a gente está aqui para ajudar você a tratar essas situações. Então, possíveis causas da insegurança. A insegurança pode ter diversas causas, como experiências passadas negativas, falta de reconhecimento ou apoio na família, comparação constante com os outros, medo do fracasso ou do julgamento das pessoas, baixa autoestima. Além disso, experiências da infância, dependência emocional extrema, problemas de confiança ou abuso sexual ou abuso físico, também podem desencadear padrões de insegurança. Traumas emocionais como rejeição, bullying, pressão social, expectativas irrealistas, perfeccionismo e comparação com padrões de beleza ou sucesso também pode contribuir para a insegurança. Cada pessoa é única e esses fatores podem interagir de maneira complexa. É fundamental buscar apoio emocional e trabalhar na construção da autoestima, resgatando princípios e valores de segurança. Quem eu sou em Deus? É isso que vai fazer a diferença.
Quando você sabe quem você é, você não vai viver a sua vida tendo que provar para as pessoas aquilo que você não é. Porque quem tenta provar que é, nunca foi. Porque quem é, é. Aceite a sua história, acolha essa criança interior, converse com essa criança, diga para ela, olha, eu sofri, você sofreu muito, você foi rejeitado, você foi isso, você foi aquilo, você passou por tantas lutas, mas a partir de hoje, quem vai governar minha vida é Deus e sou eu. Não vai ser mais minha criança cobrando do adulto aquilo que lhe faltou na infância. E o que a gente percebe hoje nos nossos gabinetes pastorais, nos nossos atendimentos terapêuticos, é justamente crianças num corpo de adulto. Mais ou menos assim, a criança cobrando do adulto aquilo que lhe faltou. Um exemplo de insegurança. Uma criança que nunca teve nada na infância, a gente atende casos de que pessoas que nunca tiveram nada na infância, quando arruma o primeiro trabalho, ela quer comprar tudo. Ela se enfurna em dívida, por quê? Porque na infância ela nunca teve, agora que está trabalhando, ela quer ter tudo que não teve como criança. Então quem é que está governando a vida dessa pessoa? A criança interior, que está desgovernando o adulto, fazendo com que esse adulto tenha comportamentos infantilizados, trazendo desproteção, insegurança para a esposa, para a família, para os filhos. Justamente por quê? Porque ele dá irresponsavelmente com as finanças, esquecendo de que agora como casado, esquecendo que agora como uma pessoa responsável, ela tem que agir da forma correta, botando a sua mão onde ela pode alcançar. Então, a insegurança pode ser superada com alguns princípios, algumas dicas. E a primeira dica que eu trago para você é a autorreflexão. Para vencer, para trabalhar, para tratar a insegurança, uma autorreflexão. Nessa autorreflexão, identifique suas inseguranças. Pergunte a si mesmo, em que situações eu me sinto mais inseguro? Que pensamentos e sentimentos acompanham essa insegurança? É muito importante a gente fazer essas perguntas para nós mesmos. Muito importante. Um outro ponto, a autocompaixão. Trate-se com gentileza e compreensão, respeitando os seus processos e os seus limites. Pense nesse momento como você faria para aconselhar um amigo seu que está passando por um processo de insegurança ou qualquer tipo de processo. Como é que você abordaria ele? Com carinho, empatia. Da mesma forma que você vai com empatia para aconselhar uma pessoa, trate a si mesmo. Se respeite, se ame, se valorize. Não se agrida mais, não agrida mais o seu emocional, porque talvez você não suporte. Um outro ponto, estabeleça metas realistas. Defina objetivos alcançáveis para construir a sua confiança gradualmente. Tem uma frase que a gente gosta muito de falar, é pense grande, comece pequeno, mas comece hoje, comece agora. Então você pode pensar grande, mas hoje nós somos pequenos, então a gente pensa grande, mas a gente inicia projetos pequenos, porque a gente quer chegar lá em cima. Então se respeite, se ame, se trate com respeito, com compaixão consigo mesmo. Pare de se agredir. Um outro ponto é procure ajuda. Procure ajuda do seu pastor, procure ajuda profissional. Às vezes, uma terapia pode te ajudar muito. Pode startar gatilhos que talvez você nem possa ter ciência do que pode estar acontecendo. Você quer ver um exemplo? Quando Jesus foi curar aquela mulher encurvada, não tem ali uma causa específica, né? Só que Jesus deixa uma deixa muito bacana pra gente. Quando ele fala da data, existia um espírito de enfermidade, um demônio alojado na coluna daquela mulher. E quando Jesus fala há 18 anos, ali está a causa. O que aconteceu há 18 anos atrás que estava sustentando a presença de um demônio na coluna daquela mulher? Então, nesse ponto, é uma ajuda espiritual e uma ajuda terapêutica. É um processo que leva a pessoa a encontrar causas que estão sustentando situações, ou espiritual, ou emocional, ou física, ou biológica. Então, procure ajuda, não ande sozinho. Então, terapias podem oferecer um suporte específico para trabalhar e identificar as causas da insegurança. Um outro ponto, cultive relacionamentos saudáveis.
Mantenha-se próximo de pessoas que apoiam e valorizam quem você é, as suas qualidades. Pare de andar com pessoas depreciativas, pessoas que só pensam negativos, pessoas que, ao invés de te colocar para cima, só te colocam para baixo. Então pense nisso. Pense com muito carinho. Um outro ponto para trabalhar as questões da insegurança, pratique informações positivas. Substitua pensamentos autodepreciativos por afirmações proféticas, realistas, conforme a palavra de Deus. Lembre-se de que a mudança leva tempo, mas você pode fortalecer sua autoconfiança como? Encontrando a sua verdadeira identidade. Quem você é? Pense nisso. Quem você é? Pastor, eu fracassei. Você fracassou em uma área, mas você não é um fracassado. O fracasso não define a nossa identidade, quem nós somos. Ele só aponta para algo. Se eu me esforçar mais um pouquinho, eu consigo chegar no meu objetivo. Pense bem, o que é que esses históricos de fracasso estão querendo falar com você? E dê uma resposta. Talvez essa situação difícil que você está enfrentando, essas inseguranças, ela aponta para situações que precisam ser resolvidas. Que às vezes a gente interpreta como ruim, mas às vezes essas situações ruins que estão acontecendo conosco é uma bênção. Por quê? Quando eu entendo a linguagem dessas situações, eu faço as reparações corretas e a minha vida volta ao fluxo natural. Pensa nisso, irmãos. Um outro ponto, desafie pensamentos negativos. Eu não consigo, eu não posso, eu sou burro, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, você não é nada disso. Desafie pensamentos negativos. Identifique os padrões de pensamentos distorcidos e substitua-os por pensamentos mais realistas e positivos. Aceite a imperfeição. Ninguém é perfeito. Aceite suas falhas como oportunidade de crescimento. Irmãos, você vai falhar, eu vou falhar. Aceite que nós somos seres humanos e que estamos passivos a falhar em algum momento da nossa vida. Um outro ponto, celebre suas conquistas. Ninguém é perfeito. Celebre as suas conquistas, reconheça suas realizações, mesmo que pequenas. Isso aumenta sua autoestima. Pare de focar naquilo que você não tem. Passe a focar naquilo que você conquistou, naquilo que você tem, na pessoa que Deus tem transformado você. Olha quem você era ontem e olha quem você é hoje. A mente do inseguro, ele só pensa naquilo que lhe falta, naquilo que fracassou, naquilo que não veio. Pare, mude o foco, comece a valorizar o fôlego de vida, a sua saúde, a sua família, o seu carro, os seus bens, aquilo que Deus te deu. Passe a valorizar mais isso. Um outro ponto, pratique habilidades sociais, aprenda a se comunicar e interagir com os outros de maneira mais confiante. Se o inimigo usou uma pessoa para te ferir, Deus vai usar outro para te curar. E é assim que funciona, irmãos. Nós podemos crescer, nós podemos vencer a insegurança. Lembre-se de que para superar a insegurança é um processo contínuo. Seja gentil consigo mesmo, busque apoio quando necessário, se respeite, guarde o seu coração. Não aceite pensamentos negativos, pensamentos que distorcem a sua identidade e aquilo que Deus falou a seu respeito. Então, eu quero e espero que eu tenha contribuído de alguma forma para ajudar você a superar as suas inseguranças. Desperte esse leão, desperte essa leoa, volte a rugir, volte a sonhar, porque aonde foi a sua maior dor, será o seu maior ministério. Então pense grande, comece pequeno, mas comece hoje, comece já. O céu é o nosso limite. Beijo no coração, Deus te abençoe, graça e paz.